Olá, bom dia. Hoje o tema do vídeo é interessante, que é o privilégio de fracassar. É interessante porque quando a gente conversa com algumas pessoas da nossa bolha, né, principalmente eu, que tenho uma estabilidade tranquila de questão financeira e social, a gente vê demandas diferentes para níveis sociais diferentes. É aquele negócio que o pessoal fala, problema de rico, problema de pobre. Mas não necessariamente está atrelado somente a fator financeiro. O fracasso, ele é um privilégio, para falar a verdade. As pessoas que fracassaram, elas são privilegiadas sempre. E é uma visão um pouco diferente do que a gente imagina, porque o fracasso, ele remete a algo ruim, né? Mas quando a gente para analisar a trajetória das pessoas que fizeram alguma coisa que determinantemente influenciaram na vida da sociedade ou mesmo num contexto social mais privado, tipo, melhorou a própria vida ou a convivência com os outros, aquela pessoa fracassou. E ela não fracassou uma vez em uma área. É claro que algumas pessoas passam por situações mais traumatizantes, alguns fracassos levam mais ensinamentos do que outros. Só que o fato de você ter tentado já é um privilégio, porque a maioria das pessoas não tenta. Então, o fato de você ter fracassado alguma vez em determinada área não diz que você é um fracassado. Eu acredito que o fracasso, ele é um estado, né? No caso, você só se torna um fracassado quando você deixa de tentar. E, basicamente, algumas pessoas não têm nem oportunidade de tentar. Seja por questão financeira, seja por questão social, seja por questão emocional e até de convivência com família e amigos. Algumas pessoas têm vontade de tentar algum hobby novo, um trabalho novo, um projeto novo, ler um livro diferente, mas isso muitas vezes assusta, né? A gente sair dessa nossa zona de conforto traz com que a gente faça com que essa experiência pareça ser muito mais importante ou difícil do que realmente é. Mas só o fato de tentar e fracassar já te coloca em outro patamar, porque a maioria das pessoas, por conta desse medo, independente da área, desistem. E não é somente a mensagem desse vídeo por trás que eu queria passar a respeito, tipo, nunca desista. Não, na verdade não. Eu acredito que algumas coisas você tem que desistir sim. Principalmente os maus hábitos que você consegue ver, né? Que você consegue identificar. Igual, eu tenho uma série de hábitos muito bons, né, para a minha rotina, tanto desenvolvimento pessoal, físico, mental, mas eu acredito que tenho vários hábitos viciosos que acabam me atrapalhando nessa jornada, né? Não que necessariamente por não ter ou ter esses hábitos eu seja melhor do que alguém. Basicamente a comparação entre indivíduos ela é muito escassa, porque falta conteúdo de comparação. A gente não consegue comparar você ao seu primo, você ao vizinho, porque ele é completamente diferente. A gente tem essa ilusão, né, de padronização que foi implantada tanto pelo modelo capitalista quanto pelo modelo novo de Rutherford para a questão da indústria farmacêutica, né? O pessoal tudo gosta de doses, padrões, posologias, padrões. Isso eu digo mais na área médica porque é mais a minha experiência, né? Mas é claro que em outras áreas também a gente consegue analogias semelhantes. A padronização da sociedade ela veio muito forte e eu acredito que isso seja tanto importante, né? Porque isso eleva também vários quesitos que às vezes não tinham um critério muito bem definido e isso ajuda a gente a desenvolver como um todo, mas muitas vezes esse tipo de coisa acaba nos prejudicando, né? E assim, aquela pessoa que fica naqueles lemas mais tranquilos, tipo, não desista, não desista, não. Às vezes você tem que desistir. E às vezes desistir abre portas para você tentar algo mais ousado futuramente. Não necessariamente quando a gente fecha uma porta, a gente está lacrando aquele caminho para sempre, ou aquela máxima de, não cuspa no prato que comeu, ou algo do tipo. Seja em determinado assunto que a gente for tratar. O interessante mesmo é a gente saber diferenciar o que é necessário, o que é coragem e o que acaba sendo loucura, né? A gente acaba naquela mesma situação de virtude, né? Do exagero e da falta, que
que a gente tem sempre que buscar ali o equilíbrio, né? É interessante falar isso porque é difícil alcançar esse equilíbrio, tanto por experiência própria quanto com todas as pessoas que já me passaram pela minha vida. Mas assim, é interessante que você consegue encontrar alguns padrões nas pessoas que conseguiram alcançar determinados objetivos. E quando eu falo isso, são objetivos que elas pré-estabeleceram, não objetivos unicamente financeiros ou de sucessão, algo mais voltado para a nossa sociedade. É interessante porque, lendo um livro chamado Hábitos Atômicos, acabou que me recordou algumas experiências próprias, sabe? Principalmente de colocar metas plausíveis que são feitas para serem atingidas rapidamente. Quando a gente vai fazer um planejamento de longo prazo, o que eu gosto de fazer é sempre determinar várias metas intermediárias e algumas metas iniciais para poder dar um condicionamento mental de recompensa. E porque quando a gente pré-estabelece uma meta tão difícil, tão longa, não tem prejuízo em si, mas aquilo se torna uma fonte de ansiedade e a gente não se sente recompensado por buscar aquela meta, porque por ser longo prazo, a gente não consegue ter essa sensação, é algo biológico, a gente é humano. É claro que algumas pessoas têm algumas individualidades, alguns tomam medicação, alguns fazem terapia para poder controlar todos esses fatores, mas o interessante é que mesmo sem terapia farmacológica ou terapia de psicanálise, você que talvez não tenha acesso para poder utilizar todas essas tecnologias, você consegue fazer isso dentro de casa se você conseguir fazer uma reprogramação mental. E não um papo holístico ou de curso ou algo do tipo, algo de você consigo mesmo. É um autoconhecimento, seja por meio da religião, seja por meio do estudo, seja por meio da reflexão. E eu acho... Estamos de volta, a bateria tinha acabado e depois de um tempo ainda tive que trocar de sala, mas para completar o raciocínio, essa reprogramação mental do qual eu tinha falado, sem nada holístico, religioso ou de vender algum curso ou algo do tipo por trás, a gente tem que ter essa reprogramação mental no quesito dinâmico, próprio, íntimo. Algumas pessoas não têm acesso às tecnologias e às terapêuticas, seja psicológica ou medicamentosa, para poder conseguir fazer essa reprogramação mental. O que é interessante, essa programação de metas a longo prazo, elas são muito boas, mas elas geram muita ansiedade, como havia dito. A gente tem que se condicionar. É como se fosse um adestramento de um cachorro. Criar hábitos não é fácil. Estava lendo um livro chamado Hábitos Atômicos, muito bom, recomendo, que ele fala sobre essa questão da sensação de recompensa, né? E é muito bem difundido na Universidade de Medicina, em tantos outros lugares, que a gente consegue se condicionar com pequenas recompensas, né? Como se fosse ensinar um cachorro a sentar ou algo do tipo. Mas a criação desses pequenos hábitos, ela acaba sendo muito mais difícil, igual ir para academia ou ter bons hábitos alimentares. Não digo que é fácil, né? Mas isso depende de você. Mas o que traz para a nossa temática do vídeo? Que a tentativa em si já é um privilégio, né? Mas algumas pessoas não possuem nem esse privilégio. Algumas pessoas, por questões financeiras, de criação ou de família, não têm acesso a esse tipo de coisa e acaba que elas ficam jogadas, né, fadadas a esse ciclo vicioso de autossabotagem. É o que eu queria dizer a respeito do vitimismo. Hoje em dia a gente tem várias pessoas que caem nessa armadilha do vitimismo, seja não alfinetada política ou algo do tipo, isso em ambos os lados. É interessante que quando eu falo vitimismo, eu não estou querendo utilizar a meritocracia para poder me sustentar nesse argumento. Não concordo com o argumento da meritocracia, porém, eu acredito que mesmo em situações desfavoráveis, onde você não tem a mesma tecnologia que as outras pessoas, não tem o mesmo acesso a outras pessoas, você hoje em dia, com o busco de acesso à informação, você consegue ir condicionando um pouco a sua mente para você conseguir fazer esses hábitos que, ao longo prazo, vão fazer aquela valor de virtude que eu tinha falado entre o exagero e o nada,
né? A gente conseguir alcançar o equilíbrio muito mais fácil. Mas você tem que entender também que a gente tem permissão de desistir. Esse papo super altruísta de que você tem que continuar tentando, na verdade isso é uma falácia. Muitas vezes o fracasso, desistir de algo, vai te preparar muito mais para um novo projeto futuro, um novo relacionamento, uma nova etapa da sua vida. E você não deve ter medo de desistir, não deve ter medo de iniciar novas coisas. Você tem que se permitir fracassar. O fracasso faz parte de todo o processo e ele nos ensina. Talvez o fracasso seja o maior professor que a gente já teve. E quanto mais você fracassar, mais você vai ver o tanto que você vai melhorando, independente da área. Mas quando desistir? Eu não sei. Você vai ter que buscar esse autoconhecimento em você. Você vai se questionar várias vezes. Vai se comparar, que é algo muito ruim. Mas isso vai servir de lição. Seja uma decisão certa, uma decisão ruim. Portas se fecharão para que janelas possam se abrir. E você? Vai desistir ou não?